Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a sua família, todos os seus, meus amigos, minhas amigas. Que bênção estar mais uma vez aqui, reunidos para juntos e juntas estudarmos a palavra de Deus. Olha só, mais uma semana então passou. E continuamos aqui dando esses passos importantíssimos ao estudarmos a gloriosa palavra de Deus, não é verdade? Quero te convidar então para você nesse momento orar por mim, eu por você, juntos nesta corrente, para pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus a mais este estudo. Vamos juntos? Santo Deus, obrigado, ó Pai, por tua bondade, teu amor, tua graça sobre cada um de nós. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada, ó Pai, no nosso viver. Principalmente a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Alimento santo, ó Pai, nutritivo. É a Tua palavra que nos mantém de pé. Santo e poderoso Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nesta hora, para nossa mente, nosso coração, para a compreensão, ó Pai, da Tua palavra. Nós vamos ler ela. Queremos que o Senhor fala conosco através dela, ó Pai, nesta hora. Visita todos os lares, todos os pedidos, agradecimentos, todas as famílias, ó Pai. Aqueles que estão enfermos nesta hora, visita com o Teu poder e a Tua graça. Visita cada lar aqui nesta hora. Abençoe, ó Pai, a leitura da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, no profundo do nosso coração. No nome de Jesus, pedimos o Teu ensino, a Tua exortação, a Tua orientação nesta hora. Oramos agradecidos, ó Pai, no nome glorioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Semana passada nós demos uma breve introdução, com certeza você nos acompanhou. Hoje nós vamos conversar sobre o tema: como Deus vê a igreja. Como Deus vê a igreja. Porque uma coisa é a perspectiva que você, a visão que eu tenho sobre a igreja, sobre o que é ser igreja. Outra dimensão, outra situação, uma outra visão, olhar, é de como Deus visualiza, como Deus vê a igreja. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Na minha tradução, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Há uma saudação aqui do apóstolo Paulo, no primeiro versículo ao terceiro. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Como Deus vê a igreja? Eu vou levantar aqui alguns pontos importantes, trazer a você o seu conhecimento, quando nós lemos esta passagem bíblica. Revelação da parte de Deus ao apóstolo Paulo, e ele escreve à igreja de Corinto. Há alguns pontos importantes quando nós falamos sobre esse tema, como Deus vê a igreja. Primeiro, ela é separada por Deus e para Deus.
separada por Deus e para Deus. Do versículo 1 ao 3 diz isso, né? No grego, eclesia ou eclésia significa igreja. É um povo chamado para fora. Nós nos encontramos num determinado local, um terreno, ali é construído um templo, famílias dão sua vida, suor por aquele lugar, construção, edificação, conselho se reúne, decide, é levantado verba, o edifício é levantado, e por muitos anos ali é constituído igreja, local, ajuntamento, irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres se reúnem ali, famílias se reúnem naquela localidade para buscar ao Senhor, para se comungar, né? Comunhão, koinonia, para ter ali uma harmonia de busca, de culto, de exaltação, de louvor, de liturgia, de orações, algo em comum, pensamentos, orações, pedidos, intercessões, comunhão, congregação. Quando se termina o culto, se despede, cada um vai para sua casa. Mas a igreja em si é você, eu, é nós. Mas aqui nesse primeiro ponto, a igreja é separada por Deus e para Deus. É homens e mulheres que saem para fora. Porque aonde você e eu nós vamos, nós somos igreja. Você está aí, eu aqui. Somos igreja. Eu estou sendo igreja aqui, onde eu estou gravando essa mensagem para você. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E você estudando a palavra de Deus junto comigo também é igreja. Mas nós somos chamados para fora. Para anunciar, pregar, testemunhar, ajudar, auxiliar, socorrer, salvar, transmitir, levantar, proclamar, pregar, profetizar, tudo de acordo com a palavra de Deus e a vontade dele. Nós somos chamados para fora. É o povo tirado do mundo e separado para Deus para uso e propósitos sagrados. Separados para Deus. Cada igreja tem 2 endereços. Um geográfico, acabei de explicar para você, no caso aqui Corinto, a igreja de Corinto, e outro espiritual, em Cristo. Nosso caso, geográfico, Engenheiro Goulart, ou tantas outras igrejas que acompanham esse nosso vídeo. Mas o espiritual é em Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto, a igreja tem dono. Como Deus vê a igreja? Primeiro, é separada por Deus e para Deus. Segundo, tem um dono. E ele não é qualquer pessoa, não. A igreja, ela não é minha, não é sua, jamais vai ser nossa. E temos conversado muito sobre isso na nossa comunidade. Ela é de Deus, ela é do Senhor, porque Ele a comprou com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Deus comprou a igreja com o sangue precioso do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Atos capítulo 20, versículo 28 diz isso. A igreja é dele. Terceiro ponto importante que nós aprendemos quando nós lemos essa passagem de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Terceiro ponto muito importante desse nosso estudo. A igreja é chamada para a santidade. Ela não é chamada para qualquer coisa, não, meus irmãos. Ela é para ser separada, santificada. Ela é chamada para ser a santidade em pessoa. E isso a gente só consegue através de Jesus Cristo. Então ela é chamada para a santidade. A santificação, ela é executada por 2 tipos. Posicional. Ser santo é estar em Cristo. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É um ato e não um processo. Você está em Cristo e foi separado para Deus para sempre. Aleluia. Ela é também processual. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo.
dia após dia. O versículo 2 diz isso. Chamados para ser santos, com todos os que todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa santificação é progressiva e só terminará com a glorificação. Processo, progresso, progressiva, dia após dia, até chegar ao dia glorioso da glorificação, que estaremos com Cristo no céu. Aleluia! Quarto ponto, como Deus vê a igreja, é uma família universal. Nós acabamos de ler no versículo 2, a igreja de Deus é maior que nossa denominação ou nossa igreja local. Ela é muito maior, o reino de Deus é gigantesco. Ela é composta por todos os que invocam o nome do Senhor em todo lugar e em todo tempo. Quinto, é enriquecida pela graça de Deus, aleluia, do versículo 4 ao 6, acabamos de ler. Os coríntios eram ricos na palavra, no conhecimento e na capacitação dos dons. Versículo 7 diz isso. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham todos os recursos para realizar a obra de Deus. Sexto ponto, santifica-se enquanto espera Cristo voltar. Eu li no versículo 7 agora. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa de que Jesus vai voltar, ele se santifica, ele se separa, ele se consagra, ele busca, ele ora, ele aguarda Jesus. Você está aguardando Jesus, meu irmão? Minha irmã, está aguardando Jesus voltar? Sétimo ponto importante e o último para nós terminarmos o nosso estudo de hoje sobre como Deus vê a igreja, depende da fidelidade de Deus. O versículo 8 e 9 diz isso, deixa eu ler para você novamente. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 9 agora. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, a chamada comunhão. Depende da fidelidade de Deus, a presença dos santos, a perseverança em Deus desses santos. A segurança e a certeza da salvação não estão firmadas em nossas mãos, em mãos humanas que falham todo santo dia. Não. Em última instância, quem persevera é o próprio Deus, é Ele que vem até nós, é Ele que nos salva, que nos tira da lama do pecado. É Ele que nos resgata, é Ele que nos chamou, é Ele que nos levanta, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, amém, meu irmão? É Ele que te sustenta, amém, minha irmã? Pois aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, sim, e há de completar até o dia glorioso de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Ele é fiel para completar a obra. Ele não deixa pela metade. Glórias a Jesus. A nossa salvação, meus irmãos, a nossa salvação, igreja, é garantida por Deus até o final. Você está firme com Deus aí? Posso ouvir um amém? A perseverança da salvação é de Deus. Ele quis nos salvar. Ele quer salvar as pessoas. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Para Deus são todas as coisas. Como Deus vê a igreja? É separada por Deus e para Deus. Tem um dono. É chamada para a santidade. É uma família universal. É enriquecida pela graça de Deus. Santifica-se enquanto espera Cristo voltar. Por último, aprendemos juntos? A igreja depende da fidelidade de Deus. A igreja é dependente do Senhor. Eu sou dependente dele. E você? Sua família é dependente de Deus, assim como a minha também é? Todos nós somos dependentes do nosso Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, continue nos dando força, entendimento e vontade para continuar estudando a palavra de Deus. Amém? Grande abraço a você.
Eu encontro você na próxima semana em mais um estudo da Palavra de Deus aqui no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Não perca os nossos trabalhos. Espero ver você no próximo fim de semana lá na igreja. E semana que vem aqui nesse mesmo canal, nós estaremos estudando sobre mais um tema, mais um capítulo da Palavra de Deus. E aqui você sabe, aqui a gente estuda aquilo que Deus quer de nós. Exortação, abrir dos olhos, salvação, consagração. Estudo da Palavra de Deus faz isso com a gente. Deus te abençoe. Um grande abraço a você e toda a sua família. A gente vê semana que vem. Grande abraço.